A quinta rodada do Brasileirão já é nessa quarta-feira. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou passar algumas dicas para você da rodada 5 do Cartola FC 2023 e montar nosso esboço do time para essa rodada. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal sempre conta bastante conteúdo sobre o Cartola, o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas notificações e vem imitar com a gente, né? Bom, vamos para o conteúdo desse vídeo, a rodada 5 do Cartola FC 2023, né? Bom, começa agora já na quarta-feira, então fiquem atentos para não perderem o fechamento de mercado aí, né? Muito importante, muita gente acaba esquecendo, porque normalmente as rodadas são de meio de semana, né? Mas já estamos agora na quinta rodada, tá? Antes de passar para as dicas, falar um pouco da rodada, falar um pouco dos confrontos, quero mostrar para vocês como é que foi o desempenho do nosso time na última rodada, né? Fizemos 81,28 pontos, a média dos cartoleiros foi 58,86, então a gente ficou bem acima da média, foi bem legal o nosso time. Ganhamos 8,44 cartoletas, muito importante essas cartoletinhas que a gente ganhou. Eu vou comentar até um pouquinho disso. Alguns destaques do nosso time, Cristaldo foi muito bem, né? Fez 15,10, nosso meio de modo geral, tava com Veiga também. Aceitamos o zagueiro de novo, né? O David Duarte fez gol. E decepção foi o Everaldo aí do Bahia, que acabou não fazendo golzinho. Cano também de capitão, podia ter feito golzinho, né? O Cano, o Fluminense pressionou bastante o Vasco, mas não saiu gol. Mas que de modo geral foi uma pontuação legal aqui, ficamos acima da média. Comenta aqui como é que foi a pontuação de vocês, se vocês imitaram, como é que foi, né? E bom, falamos dessa rodada aqui, vamos falar da próxima, né? Da quinta rodada do Brasileirão. Os confrontos que a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês. O primeiro deles, Santos e Bahia, né? Aliás, a gente tem 3 jogos que vão ser às 7 horas da noite, né? Santos e Bahia, Bragantino e América Mineiro, Internacional e Atlético Paranaense. 3 confrontos legais aí, e que a gente vai ter as escalações desses confrontos no fechamento de mercado, né? O mercado fecha às 6h59 da quarta-feira, então fiquem atentos. A gente vai ter nossa live aí, a partir das 6 horas, provavelmente, em que a gente vai trazer as dicas mais aprofundadas, vamos pegar as últimas dúvidas de vocês, trazer todo o nosso time final também, tá? Então, vou analisar os confrontos rapidinho aqui com vocês, e depois a gente passa para as dicas, tá? Lembrando que amanhã na live, a gente vai ter o nosso dossiê da rodada, que a gente começou a fazer a partir da última rodada, né? O pessoal gostou bastante. A gente traz uma análise bem detalhada, vários nomes interessantes, vários jogos interessantes, vários números interessantes, né? Você sabe que eu sou especializado em dados aqui. Inclusive, mostrando para vocês que a gente traz aqui as dicas por posição, né? Na última, por exemplo, a gente falou do Lucas Perry, do Rafael do São Paulo aqui, né? A gente comentou do David Duarte, estava no nosso time aí, fez gol na última rodada, né? Comentamos de laterais do Marlon, conseguiu 5 desarmes. Falamos do Piquerez aqui, ó, né? Fez 15 pontos. Rafael Veiga, nosso meio Rafael Veiga, falando do Cristal, do Arias, foi muito bem. Aqui no ataque a gente comentou do Roger Guedes, estava no nosso time, fez 9 pontos de média básica. Então foi bem legal a análise, né? Luiz Soares, claro. Enfim, a gente traz também os 5 melhores SGs para a rodada também. Vai estar tudo na nossa live, tá? Lá então não perde. E também lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se vocês entrarem para participar do nosso grupo, lá a gente também disponibiliza esse material para vocês, tá? Então, vamos lá. Falando dos melhores SGs para a rodada, o primeiro que eu quero destacar para vocês é o do Botafogo aqui, enfrenta o Corinthians. Acho que o Botafogo é favorito para a rodada, né? Líder do campeonato, 4 vitórias em 4 jogos. Enfrenta o Corinthians, que é um dos piores aproveitamentos, né? O Corinthians, todos os jogos que ele fez como visitante esse ano, ele tem 30% de aproveitamento. Vive uma fase muito ruim. Os últimos jogos foi derrota para o Goiás, derrota para o Palmeiras, derrota para o Remo, né, jogando fora de casa. Então, Botafogo é um time interessante pensando no SG também. Outro time legal para SG é o Flamengo. O Flamengo está vivendo um momento instável aí, realmente, vive um momento instável, mas quando ele enfrentou adversários mais fracos, ele conseguiu massacrar o outro time, né? Veio do Nublense no Maracanã, meteu 3-0 no Curitiba também no Maracanã e 8-2 no Maringá, né? Então, contra os times mais frágeis, está conseguindo jogar muito bem. E o Goiás vem um momento ruim, né? Tomou de 5-0 do Palmeiras, tinha perdido antes pro Internacional de 1-0 também. Então o Flamengo acho que é bem favorito, tem potencial de SG. Gosto também do SG do Internacional, tá? O Internacional tem um SG legal aqui para a rodada. O Internacional que está há 10 meses sem perder em casa, tá? E o Atlético Paranaense que fora vem sofrendo bastante, né? Dos últimos 4 jogos, em 3 cedeu SG. É bem verdade que talvez não poupe, então isso diminui um pouco, mas acho que é um SG legal do Inter, tá? SG do Santos pode ser legal, o Santos em casa vem tomando poucos gols, tá?
E do Palmeiras, o Palmeiras que melhorou aí nas últimas 2 rodadas, conseguiu segurar o SG, enfrenta o Grêmio, que não vem cedendo SG, vem fazendo gols regularmente. Mas é bom lembrar que o Luis Soares não foi relacionado para esse jogo. Não viaja e não enfrenta o Palmeiras, tá? O Soares. Então, quem sabe pode aumentar um pouquinho o potencial de SG do Palmeiras, que a defesa vem ficando mais sólida. Os outros jogos eu acho que é já mais de gol, né? Fortaleza e São Paulo acho que é um jogo de gols, Fortaleza é favorito. Curitiba e Vasco acho que é um jogo de gols. Acho que o Vasco tem até um leve favoritismo, Cruzeiro e Fluminense do mesmo jeito. Favoritismo pro Fluminense, né? Cuiabá e Atlético Mineiro, favoritismo pro Atlético Mineiro. E aqui também um jogo de gols, com um bom favoritismo aqui pro Bragantino, tá? Bom, era isso, passei, lembrando, na live a gente traz os SGs mais detalhados com os números e os confrontos também com mais chances de gol. E vamos lá para nossas dicas por posição, né? Eu até montei já um esboço do nosso time, mas eu vou vender todo mundo aqui para a gente ir falando com vocês as dicas por posição, né? Vamos começar aqui pelo goleiro. Primeiro nome que eu acho legal, mais ousado, Léo Jardim do Vasco, tá? É o goleiro que tem mais defesas aí, 29 defesas, é incrível o número de defesas que ele já fez. Vem salvando muito o Vasco. Eu acho que o Vasco é favorito, não sei se eu confio muito no SG, mas com esse número de defesas, se pintar o SG, ele pode estourar bastante, tá? Então, Léo Jardim é o nome que eu quero destacar aqui para vocês. João Paulo dos Santos é um SG que eu acho mais provável, né, já que o do Vasco. O João Paulo também é um goleiro que faz muitas defesas, enfrenta o Bahia, que é um time que ataca bastante, cede defesa para o goleiro adversário. Então, o João Paulo é um nome legal aqui para a rodada, né? Tá um pouquinho mais caro. Mesma coisa o Everton mais focado no SG. Não sei se as defesas vão ser muito provável aqui nesse jogo, mas sim, esses 3 nomes acho que mais caros são interessantes. Lucas Perry do Botafogo, como eu falei, um SG bem legal, e o Lucas Perry vem fazendo bastante defesas, né? Já são 22 no campeonato. Como eu disse, enfrenta o Corinthians. E acho que descendo aqui dos goleiros mais baratos que a gente pode comentar, inclusive vai ser o que eu vou fazer aqui por momento, é colocar o goleiro do Flamengo, tá? Então deixa eu tirar aqui do provável para mostrar para vocês. A gente está em dúvida aí dos goleiros do Flamengo entre o Santos e o Matheus Cunha. O Santos sofreu uma pancada na cabeça, então ele não deve ir para o jogo, deve ser o Matheus Cunha mesmo o goleiro. Então vou escalar ele, a gente vai fazer a estratégia anti-negativo, claro, aqui a gente só montando o esboço não faz, mas a gente vai fazer. Então nome legal, esse jeito do Flamengo bem possível, tá? Zagueiros, eu acho que nessa posição de zagueiro a gente tá com poucos nomes. Primeiro é o Léo Pereira, tá? Que eu acho que é legal, tá com média de 8,78. Na última rodada não foi bem, mas já tem 10 desarmes, que é um número legal para zagueiro, média de mais de 2 desarmes por jogo, né? Vai bem na bola aérea, então é um nome legal pra gente pensar em escalar aí. Gustavo Gomes do Palmeiras, acho que ele e o Luan, os dois são interessantes. Gustavo Gomes não vive um bom momento, né? Mesmo nessa rodada que ele segurou, esse G fez 4,80, não fez nenhuma pontuação expressiva, ainda não fez gol no Brasileirão, pode desencantar. O parceiro dele, Luan, foi até bem na primeira rodada dele, 8,40, uma boa pontuação pro Luan, tá? É um cara que vem desarmando, pode chegar na bola aérea, não é igual o Murilo e o Gomes, né? Mas um nome interessante aqui, tá? Eu vou até colocar o Luan por conta das cartoletas, tá? Cuesta também é um nome legal, enfrenta o Corinthians, acho que tem um potencial de SG legal, sim, o Botafogo, né? Acho que é favorito. O Cuesta é um zagueiro que desarma bem e participa muito ofensivamente, né? No passado ele foi o zagueiro que mais deu assistência, é um cara que chega bem na bola aérea, então o Cuesta é um cara que eu vou escalar aqui. Mais pra frente a gente tem o Joaquim, que no passado se destacou nos desarmes no Cuiabá, deve jogar, né, porque o Eduardo Bauerman tá afastado do Santos, então, enfim, a gente tem alguns outros nomes aí que podem ser interessantes, mas por enquanto eu quero comentar esses, tá difícil de escalar zagueiro nessa rodada, tá? Talvez o parceiro aqui, o Fabrício Bruno, do Léo Pereira, tá? Mas enfim. Vamos agora para a posição de lateral. Primeiro nome que eu quero destacar para vocês é o Ayrton Lucas do Flamengo, tá? Um nome que, se você tiver cartoleta, ele é bem caro, tem que estar no seu time, tá? 15 pontos na primeira rodada, depois fez pontuações mais moderadas, né? Mas sempre um cara que desarma bastante, que chega bem na parte ofensiva, então um cara que finaliza bastante, tem potencial de assistência, tem um potencial de SG. Se tiver cartoleta, é um nome indispensável para a rodada, tá? Piquerez do Palmeiras, foi muito bem na última rodada, a gente tinha falado dele aí, 2 assistências, né? Me preocupa um pouco que o Piquerez não tá desarmando tanto igual nos anos anteriores, tá? No último jogo contra o Goiás ele fez 15 pontos, mas foi 5 de SG, 5 de 10 de 2 assistências, né? Então tá faltando os desarmes, isso dá uma segurança menor para ele, mas claro, jogando em casa, potencial de SG, tá atacando bem, então é um nome legal pra gente pensar, né? Rubens do Atlético Mineiro, pensando mais nos desarmes, acho que pode ser interessante. O próprio Marlon, né? Eu acho que o SG do Cruzeiro é bem difícil, né? Enfrenta o Fluminense, mas o Marlon vem desarmando muito em frente ao Arias, que é um cara que cede bastante desarmes, tá? Descendo mais aqui, acho que o Natanael do Curitiba pode ser um nome interessante. Também o SG não é muito provável, mas tem potencial de desarmes, né? E descendo mais, um nome que vai estar no meu time aqui
Juninho Capixaba, tá? Do Bragantino. É um cara que voltou, foi bem na última rodada, aí 11,90, né? No ano passado foi o melhor lateral do campeonato. Não tinha ido bem ainda, mas no último jogo deu assistência dele, desarmou bem. Então, vamos apostar nessa retomada aí do Juninho Capixaba, né? Descendo mais, talvez, o Bustos do Internacional, né? Pensando no SG, que ele é um cara que desarma bem, vai bem em casa, né? Mas, enfim, acho que os outros nomes aqui são mais... talvez um Mike do Palmeiras, né? Enfim, no vídeo na live a gente traz as informações mais detalhadas, que a gente traz 5 nomes para vocês, para não ficar de muita enrolação, né? Mas acho que esses nomes que eu comentei são nomes interessantes. Eu não vou escalar ainda o segundo lateral, vamos ver se dá cartoleta aqui pro Ayrton Lucas, né? Vamos pro nosso meio de campo. Primeiro nome que não pode ficar de fora, o Veiga. Eu não vou deixar de fora o Veiga. O Palmeiras é muito favorito jogando contra o Grêmio, tá? Vem de 5 vitórias, os últimos 5 jogos do Palmeiras em casa foram 5 vitórias. Um time que tá muito bem ofensivamente, dificilmente não faz gol, tá? E o Veiga é o principal participador de gols do Palmeiras, tá? 8 gols e 7 assistências. É um cara que cobra tudo bola parada, escanteio, falta, pênalti, participa muito de gol. Média dele fala por si, 13,95. Tá chutando muito e desarmando também, né? Contra o Goiás, mesmo que não tivesse feito gol, era 4,80. Inclusive, já adiante que pode ser um nome de capitão bem legal pra rodada, tá? Nome do Bragantino aqui, o Matheus Fernandes foi muito bem, um cara que desarma muito, né? Foi o maior desarmador do Paulistão, então é um nome legal pra gente escalar aí na rodada. Mas eu vou comentar do Bruninho aqui do Bragantino, tá? Um cara de maior participação ofensiva, joga como atacante aí, enfrenta esse América Mineiro que tá tomando gol adoidado, né? 4 derrotas aí do América Mineiro. Então, Bruninho é um nome legal pra gente pensar, tá? Eu gosto também do Eduardo do Botafogo, enfrentando o Corinthians. É um cara que participa bastante de gol, tá? Acho que é um nome legal. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem o Arias do Fluminense. É um cara que na última rodada, sem participar de gol, fez 5,90. Então isso me dá uma segurança. E se participar de gol, estoura bastante, né? Everton Ribeiro, eu não gosto muito do Everton Ribeiro para cartola, mas quem sabe. Eu gosto do Alan Patrick. Cadê o Alan Patrick aqui? Alan Patrick do Internacional vai ser minha outra opção aqui de jogador. Como eu disse, o Inter há 10 meses sem perder em casa. O Alan Patrick é um possível cobrador de pênalti. É o cara principal, assim como o Veiga, participa muito na bola parada, né? É um dos caras que mais participou de gol nesse Internacional nesse ano, tá? Então, vou ter o Alan Patrick no meu time. Para fechar, novamente a questão lá do Flamengo, eu vou filtrar para vocês aqui, vou tirar dos prováveis e vou filtrar pelo Flamengo para mostrar para vocês quem que pode estar de volta aí, né? Nosso xodó aí. Jordan de Arrascaeta pode voltar aí, né? Já tá recuperado de lesão. Se for titular, tem que estar no time, não tem como, né? Para quem joga cartola há mais tempo, lembra de uma goleada do Flamengo contra o Goiás, 6-1, que o Arrascaeta fez 35 pontos, é nosso xodó, a gente sempre tá no time aí, então é um nome legal. Se não jogar o Arrascaeta, pode ser que jogue o Matheus França, tá? Que é um jogador legal aí também para escalar, bem baratinho, 7 cartoletas só, numa rodada que tá caro aí, pode ser interessante, tá? Por enquanto, para reservar a vaga para os dois aí, como eu não sei ainda quem que vai ser o meia do Flamengo que vai estar, eu vou deixar o Everton Ribeiro. Eu falei, não gosto muito dele para cartola, mas eu vou deixar aqui reservando essa vaga para o Flamengo, tá? Ou o Matheus França ou a Arrascaeta. E vamos pro nosso ataque. Deixa eu tirar do Flamengo, mas claro, os dois que apareceram aí são bons nomes, tá? Tanto o Pedro tem que estar no seu time, tá? Bota o Pedro aí, ele deve ir pro jogo. Ele sentiu um desconforto aí no último jogo e nem participou, né, contra o Atlético Paranaense, mas deve jogar. Mas o Everton Cebolinha também é um nome legal, tá? Tá bem baratinho para quem tiver sem cartoleta. Inclusive, se a gente não tiver definição do Arrascaeta ou Matheus França, pode ser que a gente dobre o ataque do Flamengo, tá? É um cara que gera bastante scout, tem possibilidade de participar de gol, então os dois nomes do Flamengo são legal. Um nome que eu não vou deixar de fora nessa rodada, Tiquinho Soares do Botafogo. Como eu disse, acho que o Botafogo é favorito contra o Corinthians, né? Tiquinho Soares, em praticamente 3 jogos, porque o último ele foi reserva, ele tem 3 gols e 2 assistências. Desde o ano passado é um cara que eu gosto muito. Se eu não me engano, foi o terceiro melhor média de atacante, né? Então, grande jogador aí do Botafogo, tem que estar no seu time, Tiquinho Soares, tá? Vai estar aqui. Então, Roger Guedes, Tiquinho Soares. Outras opções para você fechar o seu time, Gabriel Peck do Vasco, é um cara que vem gerando scout, deu uma queda aí nas últimas rodadas, mas o Vasco tem potencial contra o Curitiba. O Cano do Fluminense, né? Enfim, é sempre um nome que a gente tem que citar aqui. O Hulk, eu não sei se eu gosto tanto para essa rodada, eu gosto muito do Hulk, né? Dificilmente eu não comento dele, mas essa rodada do Cuiabá tem sido um time chato para atacante, né? A gente tem o Mendonça do Santos, lembrando que o Marcos Leonardo não vai para o jogo, tá? Talvez seja o Bruno Mezengo ou algum jogador da base. Descendo mais, um nome que eu gosto muito é o Eduardo Sacha, tá? Do Bragantino. Como eu disse, o América Mineiro tem tomado gol adoidado, o Eduardo Sacha é o centroavante aí do Bragantino, né? Descendo mais aqui, talvez o Rony do Palmeiras, não foi bem ainda até agora. Vitor Sá do Botafogo.
Mas enfim, acho que eram esses nomes aqui que eu ia comentar com vocês. Lembrando que na live a gente se aprofunda mais nessas dicas, né? Para fechar o nosso time aqui de atacante, deixa eu colocar o técnico aqui, a gente já fez de atacante para ver a questão das cartoletas, né? O técnico, claro, melhor aqui Abel Ferreira, acho que é um nome legal. O Luiz Castro também é um nome interessante. Eu vou com o Sampaoli, tá? Do Flamengo. Acho que é o maior favorito, talvez, da rodada. Cerca um pouquinho essa dobradinha desse G do Flamengo, né? E aí, vamos ver, com 25, eu acho que dá pra gente colocar aqui o Ayrton Lucas no lateral e fechar nosso ataque. Vamos ver quem que a gente sobrou de cartoleta. Sobrou 10,50. Então vou colocar talvez um Arthur, um Aleph Manga, eu esqueci de comentar o nome legal. Vamos fechar com o Rony aqui do Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras tem bastante potencial ofensivo na rodada. Mas lembrando que na live a gente fecha nosso time. Então tá assim nosso time por enquanto, tá? Acho que de capitão, claro, o Pedro é um nome legal, vai ser o capitão mais escalado com certeza aí. Eu gosto muito do Tiquinho de capitão, mas como eu falei, eu vou no Veiga, tá? É um cara que tá me passando confiança, gerando bastante scout, bola parada. O Grêmio não vive um bom momento, né? Tomou 3 gols do Bragantino jogando em casa. Então vamos colocar o Veiga aí fazendo essa apostinha, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele like que ajuda demais, né? Espalhar o conteúdo para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Lembrando, amanhã a live é provavelmente a partir das 6 horas. Vamos ter o nosso dossiê, grupo do WhatsApp também. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!